Bom dia, comunidade. Que o amor de Deus esteja presente em sua vida em mais este dia, hoje, 19 de abril de 2026, domingo. Lemos em Lucas, capítulo 24, versículo 21. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Onde estão as nossas esperanças? Será que a nossa vida não é parecida com a situação daqueles discípulos de Emaús? No caminho para Emaús, um deles desabafou para o próprio Jesus, a quem não estava reconhecendo depois da ressurreição do Salvador. Ele disse: a nossa esperança era que fosse Jesus quem iria libertar o povo. Havia uma esperança messiânica de que Jesus fosse o libertador do povo de Israel. Há muito tempo os judeus viviam sob o domínio político do Império Romano. Não havia liberdade, a miséria, a fome, as doenças matavam muitas pessoas. A vida estava muito difícil e o povo não tinha uma expectativa de dias melhores. Quando Jesus apareceu fazendo milagres e juntando milhares de pessoas ao redor dele, o povo sofrido encontrou uma luz de esperança. Tanto que naquele domingo, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, foi proclamado como Rei e Libertador. Mas quando Jesus recusou esta função política e revolucionária, nós conhecemos a história. Os mesmos que o aclamaram rei, depois gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Estes dois homens, conhecidos como discípulos de Emaús, também estavam desapontados. Jesus estava morto, e as esperanças de uma vida melhor foram embora, desapareceram. Mas tudo mudou na vida deles. Sem dúvida, a história dos discípulos de Emaús é uma das mais bonitas da Páscoa. Como são impactantes as palavras do evangelista Lucas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Enquanto aqueles dois pensavam que Jesus estava morto, ele estava ali, caminhando com eles. É bem assim com a gente. Na falta de esperança, nas aflições e desânimos, nas caminhadas tristes e solitárias por este mundo repleto de sofrimento, achamos que estamos sozinhos, desamparados. Achamos que Deus está morto, que nem está aí com os nossos problemas. E sem percebermos, Ele está do nosso lado. Ele mesmo, Jesus, caminha ao nosso lado. Ele nos pergunta: mas o que aconteceu mesmo? E a gente fica até nervoso. Como o Senhor não sabe o que está acontecendo? O Senhor não vê que estou cheio de problemas? É nesta hora que Jesus se faz de desatento, alheio, indiferente. Mas por que ele faz isto? Por que ele se apresenta como um desconhecido, como um estranho, alguém que não o conhecemos? Ou seja, por que nas dificuldades que enfrentamos, parece que Deus está ausente, longe, distante? Isso acontece não por culpa de Jesus, por culpa de Deus, mas por nossa culpa, por nossa falta de compreensão e de fé. Por isso as palavras de Jesus para aqueles dois discípulos e para nós hoje: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Seria uma história sem esperança se Jesus não explicasse para estes dois discípulos que
tudo aquilo que eles tinham ouvido e aprendido nas Escrituras Sagradas estava agora se cumprindo. Jesus abriu a Bíblia e abriu também os olhos e o coração deles. E assim, a verdadeira esperança foi colocada no coração deles pela presença de Jesus na vida deles. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria na sua primeira carta aos Coríntios um dos textos mais bonitos sobre a verdadeira esperança. Ele escreve: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. 1 Coríntios 15, versículos 19 e 20. Esta fé na ressurreição também nos ajuda na caminhada desta vida, porque Cristo está caminhando ao nosso lado. Vamos orar. Senhor Jesus, ressuscitado e vencedor da morte, que caminhaste com os discípulos tristes e desanimados no caminho de Emaús, vem e caminha conosco também. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina em nossa vida. Fica conosco quando as sombras do medo e da dúvida tentarem se instalar em nosso coração. Faz arder o nosso coração com a Tua palavra, para que possamos caminhar no poder da Tua ressurreição. Abre os nossos olhos para Te reconhecer na Tua palavra e na presença constante em nossa vida, e que a Tua presença nos transforme em testemunhas da Tua ressurreição, e assim anunciarmos que Tu estás vivo e caminhas conosco. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Hoje, 19 de abril, dia do Exército Brasileiro e dia do Indígena. E nesse dia celebram seu aniversário Cláudia Araújo Santos, Nicolas Henrique Miller e Rosalie Molter Heckfliger. Deixo as palavras do Salmo 92, versículo 4. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz, e eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt. Desejo a você um abençoado dia, na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor
irei com Ele me encontrar e com os salvos cantarei.